Qual o melhor elenco? O elenco da Série B de 2024 ou o elenco da Série B de 2025? Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. A gente vai fazer a comparação jogador por jogador. Eu vou dar a minha opinião e aí eu quero ver a tua opinião aqui nos comentários, tá? Só lembrando, os jogadores que ficaram remanescente de 24 para 25, eu vou colocar o 25 do lado para a gente saber que é a versão 2025. Por exemplo, Vilela e Brian foram um dos jogadores remanescentes de 24 para 25, tá? Bora lá, então, olhar jogador por jogador e no final a gente forma a nossa seleção. Começando pelo goleiro, que eu acho que começando aqui pelo goleiro é o ponto mais polêmico, então eu vou deixar por último. Vai pensando aí, porque a gente tem aqui uma gratidão também com o Matheus Nogueira, o Mesquita tá fechando muito, então bora deixar aqui por último para a gente pensando um pouco mais. Bem, na lateral direita, né, só para lembrar o Luan, que fez as vezes de lateral direito nesse time de 2025, e o Edilson, que fez as vezes de lateral direito na versão de 2024. Bem, nesse caso aqui específico, deixa eu pegar a canetinha. Pronto, nesse caso aqui específico, eu vou ficar com a versão Edilson de 2024, embora 2025 o Edilson também tenha entrado no segundo tempo, mas ainda está devendo, até porque voltou de lesão. Então eu vou ficar aqui com o Edilson como o meu lateral direito, juntando aí a versão de 2024, não com o Edilson versão 2025, porque 25 quem fez foi o Luan. Bem, no miolo central de zaga jogando pela direita, Thalisson versus Quintana. Vou ficar com o Thalisson na versão 2025, porque é um zagueiro que sai jogando, né, se antecipa muito bem, tem muita velocidade. Quintana, né, tem muita, como o torcedor gosta de dizer, tem muita raça, mas eu acho que na técnica o Thalisson fica aí, acho que é bem superior ao Quintana. Tá? Ainda no miolo de zaga, só que jogando pelo lado esquerdo, a gente tem uma boa briga aqui. Lucas Maia versus Novilho, né? Lucas Maia era um excelente zagueiro também, canhoto pela esquerda, saiu pelas portas dos fundos do Paysandu, então isso por si só já é um ponto negativo, mas ainda assim, mesmo na técnica, eu vou ficar aqui com o Novilho, né? O argentino Novilho, que também se antecipa muito bem e tem uma saída de bola excelente. O Lucas Maia ainda é um pouco lento, então vou ficar aqui com o Novilho. Já em relação à lateral esquerda, lembra que o Brian em 25 está jogando pela direita, mas em 24 com o Márcio Fernandes ele jogou pela esquerda. Então, em relação ao Heverson, muito embora o Heverson tenha dado algumas assistências, mas o Heverson é muito tímido nas partidas. E o Brian, na versão de 2024, era um Brian bem ofensivo, chegava em profundidade, então vou ficar com a versão Brian 2024, tá? Já em relação à primeira volância, não mudou. A gente tem o Vilela de 25 e o Vilela de 24, mas mesmo comparando as duas versões, eu vou ficar com o Vilela 2025. A versão 2025 refinou um pouco a técnica, então o Vilela na versão de 2025 está vencendo o Vilela da versão de 2024. Bem, como segundo volante, eu acho que não tem muito o que a gente discutir, né? João Vieira tinha um potencial, inclusive, para ser ídolo do Paysandu, tinha aquela raça que a torcida gosta, tinha identificação, tinha técnica e ainda fazia gol. Então, o João Vieira, muito embora também tenha um quiprocó aí na saída, um pouco parte da culpa da diretoria, outra parte também um pouco do jogador, mas ainda assim vou ficar com o João Vieira. Bem, já o nosso meia de criação, que em 25 a gente tá sem, né? O Denner que joga improvisado de camisa 10, embora eu goste do Denner, mas como volante, como homem de criação fica muito a desejar. Então, muito embora o Robinho em 25, em 24 tenha oscilado muito por conta da idade já, né, avançada, ainda assim o Robinho parado ainda tinha muito mais técnica em relação ao Denner, então vou ficar com o Robinho, com o nosso meia de criação. Bem, em relação à nossa ponta direita, ou beirada, né, como gostam de chamar os mais moderninhos, a gente tem um problema aqui, porque o Rossi jogou a metade da temporada e o Marlon tem jogado a outra metade da temporada. Então, eu vou colocar o Rossi, que é superior ao Marlon, e ainda assim, obviamente, que eu vou ficar com o Paulinho Boia. O Buffalo aí é um bom jogador, se identifica com a torcida, mas por conta das lesões acabou ficando devendo. Então, o Paulinho Boia chegou e foi muito mais decisivo. Vou ficar com o Paulinho Boia. A gente não viu o Rossi no auge, né? Rossi com muita contusão. Rossi tem muita qualidade, né? Creio que em saudável, Rossi provavelmente passaria o Paulinho Boia, mas como a gente está falando aqui de atuação, então vou ficar com o Paulinho Boia, embora também não considere Paulinho Boia o ídolo, como muitas vezes se quer colocar, mas é um bom jogador sim, tá?
Em relação à beirada esquerda ou à ponta esquerda, também sem discussão, né? Mesmo admitindo que o Boraci na versão de 2024 jogou muito, em 25 ficou devendo, também saiu pela porta dos fundos, mas em 24 ele jogou muito, mas ainda assim eu acho que o Garcês, inclusive, claro, guardado a devida proporção de um time de Série B, acho o Garcês, inclusive, craque no time do Paysandu, dentro desse contexto, obviamente, de Série B. Garcês, embora o Boraci tenha sido também um bom jogador, tenha sido importante em 24, vou ficar com o Garcês. Bem, no comando de ataque também não tem muito o que discutir. Nicolas passou mais de 30 jogos, fez 4 gols, juntando as 2 temporadas. Saiu também no início da temporada de 25 para o Criciúma. Vou ficar com o Diogo Oliveira, que em menos de 8 partidas já atingiu o que o Nicolas não fez em 30 partidas. Então, Diogo Oliveira, vou ficar aqui no comando do ataque, tá? Bem, em relação ao professor, antes da gente passar lá para a polêmica do goleiro, também eu acho que Claudinei Oliveira, né? Investi aqui, né? Na verdade, o Claudinei é para cá e o Márcio é para lá. Então, vou ficar aqui, deixa eu corrigir, inclusive. Pronto, feita a correção, vou ficar com o professor nesse caso, que chegou num momento muito delicado. Claudinei Oliveira, para mim, é muito mais técnico que o Márcio, muito embora o Márcio também tenha chegado e salvado o Paysandu. Vou ficar aqui com o Claudinei Oliveira, porque eu acho que ele é um pouquinho mais técnico, embora a gente deva também muito ao professor Márcio, porque ele que salvou a gente naquela reta final. Tá? Bem, vamos lá para o ponto mais polêmico, que eu sei que vai gerar um pouco mais de polêmica, em relação ao goleiro, né? Bem, a gente deve muito ao Matheus Nogueira, muito ao Gabriel Mesquita também, que chegou numa fase delicada, entrou para substituir o Matheus Nogueira da versão D25, né? Mas eu fico com o Matheus Nogueira da versão 24, né? Aquela reta final ele foi muito decisivo. Aquele jogo na Cruzul contra Ituano, Guarani, Chape, Brusque, né? Que a gente pegou ali os concorrentes direto na briga para mais uma vez sair, se manter na Série B, ele foi muito importante. Gabriel Mesquita é um excelente goleiro, mas o Matheus Nogueira em 24 fechou muito, né? Foi um paredão, então vou ficar com o Gabriel Mesquita. Bem, então a nossa seleção 24/25 ficou assim, ó. Matheus Nogueira no gol, Thales Novinha no miolo, laterais Edilson e Brian, meio de campo Vilela, João Vieira e Robinho, no ataque Paulinho Boy, H6 e Diogo Oliveira. Né? Se a gente fosse contar aqui jogadores de 24, de 25, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 contra 6. Isso eu acho que, na minha opinião, demonstra que se a gente tem 6 de 2024 e 5 de 2025, isso quer dizer que, embora de 2024 tivesse sido um melhor elenco, a gente não tem uma disparidade assim tão grande, né? Talvez o nosso meio de campo em 24, que era bem melhor que o nosso meio de campo de 25, né? Em compensação, o nosso ataque de 25 é muito bom, principalmente com o Diogo Oliveira e Garcês, tá? Mas eu queria ouvir aqui a tua opinião, coloca no comentário aí. Concorda aí com 5 de 2025 e 6 de 2024? Qual a posição que você achou que nessa minha escolha aqui você não concordaria? Quero ver aqui nos comentários. Legal? Já não se esquece também de se inscrever aqui. Quem não é inscrito já se inscreve, porque você não perde nenhuma notícia do Papão. E quem já é inscrito, dá o like para fortalecer aqui o Central Papão. Forte abraço, saudações bicolores e até a próxima.